1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Amém? O tema dessa mensagem é como Deus te vê. Como Deus te vê. Como é que Deus olha para você? Qual é a interpretação que Deus tem da sua vida? Como Ele olha para nós? E o que Ele enxerga em cada um de nós? Diz o texto assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem, como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Fecha a sua Bíblia agora e vamos ter uma palavra de oração, sentado como você está. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra ela é viva e eficaz. E ela penetra, meu Deus, no mais profundo do nosso ser. E a Tua palavra, meu Deus, através do poder do Teu Santo Espírito que inspirou, conhece a nossa vida, as nossas necessidades, os nossos desafios, e também, meu Deus, nos traz entendimento do Teu grande e infinito amor. Nesta noite, meu Deus, limpa o nosso coração, tira toda e qualquer desatenção da nossa mente, qualquer coisa que a nossa mente venha vagar, algum ponto de preocupação da vida, do dia de amanhã, dessa semana, as lutas e batalhas da vida, Senhor, que esse momento nós estejamos aquietados diante de Ti, e recebendo tudo quanto o Senhor quer trazer para dentro do nosso coração, para limpar a nossa alma, para restaurar o nosso vigor e para fazer-nos enxergar e ver de uma maneira perfeita e melhor, em nome de Jesus. Amém? E amém, Jesus. Meus amados, mesmo quando Jesus disse certa vez para os religiosos, quando ele está defendendo alguma coisa que Jesus tinha mencionado, eles não entenderam, Jesus disse: vocês leram, está escrito, vocês sois deuses. Na realidade, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Porém, nós estamos uma distância tão grande, de sermos e termos tudo quanto Deus tem. O propósito de Deus não é nos transformar em deuses, porque nós somos pecadores, somos humanos, somos matéria, essa terra se decompõe, mas nós temos uma alma, né? Nós possuímos um corpo, né? Somos espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Mas nós não temos a mesma visão que Deus tem das coisas. É como, por exemplo, pegar um cientista que entende muito bem, ou pegar um engenheiro dentro da área de eletrônica, ele entende tudo, e uma pessoa que não entende nada, e ela não sabe como proceder e como fazer em determinada situação. Então, nos falta muito para enxergar como Deus enxerga. Se, por exemplo, nós nos vermos como lixo, nós vamos agir como lixo. Se nós vamos ler o texto de Números, lá em Números, no capítulo 13, no episódio em que Moisés envia 12 espias para conhecer e ver a terra prometida, nós vamos ver ali que o relato que eles trouxeram realmente não foi um relato nada bom, nada positivo. Os 10 espias, os 10 príncipes de Israel, foram escolhidos melhores para ir lá visitar a terra prometida, né? Os 12 homens, cada um representando uma das tribos, e a realidade foi que os 12 olharam, mas 10 vieram e difamaram a terra. Então, capítulo 13, versículo 30, diz assim, Números 13, versículo 30, diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos a posse da terra, é certo que venceremos. O que aconteceu? Esses homens, quando eles retornaram, eles voltaram apavorados, e eles disseram: olha, essa terra que nós estamos para conquistar, é uma terra que tem gigante, é uma terra ruim,
É uma terra difícil para a gente conquistar e poder dominar esta terra e vencer os habitantes desta terra. Dizer assim, é muito difícil, é impossível para nós. E outra coisa, esse povo de lá vai acabar conosco, vai acabar com a nossa vida, porque eles são gigantes. Mas, quando Josué e Caleb, eles dizem uma palavra de fé, e eles dizem, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não poderemos atacar esse povo. É forte demais, e é mais forte do que nós. Verso 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a nós e a eles. Então esse foi o relatório que foi passado, que foi entregue para Moisés e para todos os hebreus. Agora, no capítulo 14, no versículo 6, Josué se levanta revoltado com tudo aquela notícia ruim, difamatória da terra prometida. E ele diz assim, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, como sinal de indignação, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, aonde mana leite e mel, e dará a nós não somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque nós os devoraremos, e como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo. Observe que tem dois relatórios diferentes de mesmas pessoas, do mesmo grupo, que foi visitar a terra prometida. Um disse o seguinte, a terra de gigantes, eles vão nos matar. Mas dois, que foram Josué e Caleb, disseram, olha, vamos, o Senhor é conosco, e nós vamos devorar eles que nem se devoram pão. Os outros já diziam o seguinte, olha, eles vão pisar na gente como um gafanhoto, porque nós somos pequenos demais. E foi exatamente o que aconteceu com esses, pelo relatório que deram. Agora, irmãos, exatamente como é que Josué e Caleb olharam a situação? Eles olharam dentro da perspectiva de Deus, dentro da visão de Deus. Os 10 outros olharam dentro da perspectiva humana. O próprio homem de Deus, Samuel, quando Deus disse para ele, vai na casa de Jessé, o belemita, e vai lá e unge um dos filhos dele para ser rei em Israel. Quando chega lá, com óleo para ungir a rei, a Bíblia menciona que Samuel vai ungir o filho mais velho, porque ele era alto, tinha estatura, tinha pose de homem forte, valente, alguém que pela aparência era bom, o cara era bonitão, mas o Senhor disse, olha, não atente, não olhe para a aparência, e nem para a altura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como homem. Então é dentro disso, meus amados, que nós precisamos entender, que muitas vezes nós olhamos como homem, e não como Deus. Como é que Deus está olhando a nossa vida, e como Deus enxerga? Por exemplo, quem eu sou? Eu sou uma porcaria, eu não presto para nada, a minha vida não vale nada. Mas se você é de Deus, você é nascido de Deus, se o Espírito Santo habita em você, nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos a igreja, raça eleita, escolhida pelo Senhor. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 17, versículo 8, diz que guarda-me como a menina dos teus olhos. A menina dos olhos é a pupila. Se você olhar bem dentro, no olho de uma pessoa, você fixar bem, chegar bem perto e olhar lá dentro da pupila de uma pessoa, você vai enxergar a tua imagem. Se nós somos a menina dos olhos de Deus, e você vai poder olhar os olhos de Deus, na pupila de Deus você vai ver a tua imagem, você vai se encontrar ali. E algo interessante que, de maneira instintivamente, numa hora de perigo,
Primeira coisa que as pessoas vão proteger é os olhos. Dá uma bomba, uma coisa. Já esconde o quê? Os ouvidos, a garganta, a boca, o nariz, o braço, os olhos. É instinto. Porque sem os olhos, nós não conseguimos realizar e fazer e ver e contemplar e se alegrar. Por causa desta limitação. É de maneira instintiva que nós protegemos os nossos olhos. E nós precisamos olhar como Deus olha, como Deus vê. A Bíblia, por exemplo, diz que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Amém? A Bíblia também diz que nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Observe que quando o Senhor Jesus fala e ensina, Mateus capítulo 5, versículo 43 até o 48, ali não é mencionado duas pessoas que eu tenho que amar, mas são mencionadas 3 pessoas que eu devo amar. Quando diz que eu tenho que amar a Deus é uma. Quando diz que eu tenho que amar ao próximo é outra. Mas quando diz assim, amar como a mim mesmo, eu tenho que amar-me. Eu preciso me amar. Porque se eu não amar, eu não tiver cuidado da minha vida, como eu posso amar o meu próximo? Se eu estou pensando em me matar, se eu estou querendo destruir a minha vida, como é que eu posso amar o próximo como a mim mesmo, se eu não tenho amor para comigo? Também, meus amados, nós temos um problema. E o problema é às vezes julgar, viver julgando alguém, julgando o outro, fazer julgamentos de uma maneira tão fácil. Só que nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos contemplar a realidade daquela pessoa. Só Deus conhece o coração, só Deus conhece a vida, só Deus sabe o que ela está passando. É muito fácil nós julgarmos, e Jesus ensina a não julgar, porque nós não conseguimos enxergar como Deus enxerga, como Deus vê, como Deus contempla. E o Senhor Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1. João capítulo 7, versículo 24, diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aí eu analiso alguém, aquela pessoa eu não conheço, eu não convivo, eu não passo horas e horas com aquela pessoa, ou mesmo que passe, eu não sei o que está no coração daquela pessoa, está tão quieta, está com os olhos fitos, está com os olhos cabisbaixo, está passando por alguma situação e eu julgo diferente. Você não tem aptidão e capacidade para saber o que a pessoa está sentindo. Você pode ver o que a pessoa está vestindo, você pode contemplar o exterior, mas não o coração. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, porém, vê o coração. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor julga todas as coisas. Somente Deus nos conhece. Somente Deus sabe o que nós pensamos. Só Deus sabe o que nós vamos falar. A Bíblia mesmo relata e diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe o que vamos dizer. A Bíblia diz que Ele que sonda, esquadrinha o nosso interior. As pessoas, às vezes consideram de que maneira? Será que é como Deus considera? Por exemplo, todos olhavam para a mulher samaritana com desprezo. João capítulo 4, era uma mulher desprezada, já teve muitos maridos, o casamento não deu certo, e aí quem sabe diziam, essa mulher é um problema, não dá certo nunca na vida, a sua vida emocional, a sua vida sentimental, é uma mulher com distúrbio, é uma mulher impossível de conviver com ela. E coloco ela como uma mulher rejeitada. Mas digam-me, a quem Jesus parou para conversar? A quem Jesus deu uma atenção? E Jesus olhou naquela mulher, não como uma mulher frustrada, derrotada, destruída, humilhada e sem rumo na vida. Mas Jesus olhou para aquela mulher como uma mulher evangelista, como um grande potencial. E foi esta mulher que é desprezada por todos, que Jesus revelou no seu coração, e revelou-se como Messias, e ela vai na cidade de Samaritanos, e chega lá e evangeliza, fala para todo mundo a respeito do Messias, e a cidade inteira vem a Jesus, por causa daquela mulher, uma mulher desprezada por todos,
uma mulher desconsiderada por todos. Vamos lembrar também de Zaqueu, que Deus não olhou ele como um ladrão, como um cobrador de impostos, um homem injusto, um homem de caráter errado. Mas Jesus olhou ele como um pecador arrependido. Por isso que Jesus, irmãos, ao passar por Jericó, ao passar por onde estava aquela multidão, e a Bíblia diz que Zaqueu correu de pressa, subiu numa árvore, num sicômoro, numa árvore braba. E ele estava em cima daquela árvore. Quando Jesus está passando por ali, ele subiu para lá para ver quem era Jesus, pois tinha ouvido falar de Jesus. E a Bíblia menciona que Jesus para naquele momento, olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Isso custou ao Senhor Jesus críticas. Isso custou ao Senhor Jesus que o conceito que tinham a respeito de Jesus mudou. Mas Jesus estava olhando aquele homem, não como um homem que a cidade inteira rejeitava, mas ele olhava para aquele homem como um homem arrependido, como um homem com uma grande mudança, com uma transformação. E Jesus mudou o coração de Zaqueu, e estava olhando Zaqueu já arrependido. Como é que Deus olha a nossa vida? Deus escolheu, irmãos, a Bíblia menciona em 1 Coríntios 1:27, que Deus escolheu os improváveis, aqueles que não são, aqueles que nada eram, aqueles que nada valiam, aqueles que não tinham valor. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, os improváveis. 1 Coríntios 1:27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. Por exemplo, como o mundo estava vendo Maria, quando apareceu e surgiu grávida, todo mundo queria condenar. A Bíblia diz que José, sendo justo, queria deixá-la secretamente, mas Deus sabia a situação dela. Todo mundo criticava: atraiu o noivo, aprontou para o noivo. Mas só Deus sabia o que estava acontecendo na vida dela. Quantas vezes críticas vêm, zombaria vem, só Deus conhece o coração de uma pessoa. Só Deus sabe quando uma pessoa geme, chora, sofre e se lamenta na sua vida. Quanto sofre na sua alma. Se nós analisarmos também o livro de Jeremias, vamos ler o livro de Jeremias. Jeremias, ele não era aceito como profeta, por quê? Porque ele era de Anatote. Que era Anatote? Uma cidadezinha. Para eles, profeta bom, profeta que era do Senhor, deveria vir da capital, de uma cidade importante, mas não de uma cidade pequena. Observa que onde Jesus nasce, irmãos, é uma cidade desprezível. Pergunta Natanael, dizendo ele assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É a avaliação que os homens dão. A avaliação que se faz das situações. Só Deus sabe o propósito que Ele tem, que é mais elevado do que todos os nossos. Se somarmos todo o nosso entendimento, o nosso conhecimento, não vamos alcançar o conhecimento e a sabedoria de Deus. Porém, Jeremias era um grande profeta. O profeta que estava anunciando o exílio, que estava anunciando uma grande desgraça. E aí foi perseguido, e aí foi açoitado, e foi colocado numa cisterna, e foi colocado num poço, e ali foi desprezado. Como as pessoas olham. Se vamos olhar também para Gideão, no momento que a nação está sendo invadida pelos midianitas, chegavam lá e apanhavam toda a plantação e levavam, e quando Deus chega para Gideão, chega para ele e diz o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. Ele poderia dizer: valente? Eu? Ele estava malhando, com medo dos midianitas. Mas como é que Deus está olhando a vida de Gideão? Um corajoso, um valente. Não é a circunstância que vai dizer quem você é. Não é o momento que define quem você é. Não é o momento de turbulência que está patrolando a sua vida, amassando a sua vida, que vai definir quem você é. Você é o que Deus está vendo que você é.
Não é a tua mãe que diz quem você é, o teu pai que diz o que você é, a tua esposa, o teu marido que vai dizer quem você é. Deus é que tem a última palavra, que sabe quem nós somos. Pois Deus manda Samuel na casa de Jessé para ungir e consagrar um para ser rei em Israel. E aí chega então o filho mais velho, e aí o Senhor diz: olha, eu não vejo como o homem vê. Não é esse homem. Esse eu não escolhi. Aí vem o segundo, e o Senhor diz também: não é esse também. Vem o terceiro, e o Senhor diz: também não é esse. Diz assim o texto, 16, versículo 3 de 1 Samuel: convide Jessé para o sacrifício que lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Verso 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos, e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, esse é o que o Senhor quer ungir. Verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. Verso 8. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. E ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas este também disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Verso 10. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Verso 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Ou seja, não é coisa para ele, não é serviço para ele. Para rei, não é. Ele está lá servindo, cuidando das ovelhas. Não é. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamar e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul, e Samuel voltou para Ramá. Como é que Samuel estava olhando? E como às vezes nós analisamos as situações? Como às vezes nós analisamos até nós mesmos: não, eu acho que eu não. Eu acho que eu não poderei, eu acho que eu não consigo, não é para mim. Deus não tem nenhum propósito na minha vida. Meu amado, hoje você está aqui me ouvindo. Talvez nem se passa do seu coração, mas amanhã é um propósito de Deus de você estar aqui pregando. O Senhor está te levantando para ser um líder, para estar dirigindo, conduzindo, ministrando no aprisco, para estar conduzindo uma rede. O Senhor está olhando, Ele vê, Ele contempla aquilo que nós não contemplamos. Deus não vê como nós olhamos, Deus vê diferente. Como no episódio de Gideão, quando ele disse: ai meu Senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Está lá em Juízes capítulo 6, verso 15. Mas era quem Deus escolheu. Você sabe que na Bíblia tem uma carta para um escravo, por causa de um escravo que fugiu do seu senhor, que é a carta de Filemão. Uma carta escrita por causa de um escravo, de um fugitivo. Alguém que, desprezado, seu patrão diz: olha, tem que prender esse é dos ruins. A hora que encontrar, vão dar uma bastante chicotada, esse cara não presta. Esse escravo não vale nada. Esse escravo só dá prejuízo. E agora fugiu, foi embora. Se eu pego esse cara, eu vou trucidar, vou bater,
Vou quase matar e vou deixar ele preso durante muitos dias. Alguém, dentro da visão humana. O que acontece? Jesus faz a obra na vida desse escravo chamado Onésimo. Esse Onésimo se converte ao Senhor Jesus. Esse converte passa por um processo de discipulado com o apóstolo Paulo. E Paulo agora diz, olha, volta para o teu Senhor, te reconcilia com Ele, faz as pazes com Ele, porque tu é escravo dele, tem que continuar trabalhando. É isso que o Evangelho faz, é reconciliação, o ministério da reconciliação. E esse escravo agora retorna, e ele retorna, talvez ele mesmo está retornando com uma carta na mão, que é a carta que o apóstolo Paulo mandou para Filemão. Mas o que é o Evangelho, irmãos? A maneira que uma pessoa olha, mas a maneira como Deus está olhando. Qual é a visão, por exemplo, daquela mãe que o seu filho está atrás das grades, cometeu um delito, a sociedade está olhando como um bandido, está olhando como um malfeitor, mas a mãe vai lá no presídio, vai lá visitar o filho, levar roupa, levar comida. A mãe não vê ele como um bandido, a mãe não vê como um perdido. A mãe está apostando que aquele é seu filho, saiu do seu ventre, é alguém que ela ama, alguém que é importante para ela, é alguém que tem valor para ela, como Deus nos olha. O mundo pode nos olhar como malfeitores, bandidos sem valor, como Deus olha para a gente. Pois Deus nos olha com um olhar superior, como uma mãe que olha o seu filho que está prisioneiro, o seu filho que está preso. A Bíblia menciona que o pai do pródigo, de Lucas capítulo 15, não olha ele como um mendigo. Todos olhavam quando ele passava pelas ruas, pelas estradas, é um mendigo. Figuração de mendigo, jeito de mendigo, roupa de mendigo, cabelo de mendigo, tudo refletia nele a vida de um mendigo. Mas o seu pai ao longe viu, e viu ele como um filho. Na Bíblia não diz e vinha, e o seu pai viu um mendigo vindo. Mas viu exatamente como ele estava. Estava, quem sabe, barbudão, mal vestido, maltrapilho, pé descalço. Todos olhavam, olha, é um mendigo da vida. É mais um pedichão. É mais um que dá problema, é mais um que não tem futuro. Mas o pai de longe reconhece ele, mesmo sendo trajado como um mendigo, mas como o pai estava olhando e vendo. E a pergunta é, como é que Deus nos olha, como Deus nos enxerga? O pai olha para o pródigo assim, como um filho. Deus não nos vê como perdido, mas Deus olha para você como um achado, como uma pessoa perdoada, como uma pessoa transformada por Jesus e no poder do Espírito Santo. É o Senhor Jesus que olha para Pedro, fracassado na sua vida profissional naquele momento, e diz para ele, olha, eu vou te fazer pescador de homens. Para Jesus ele já era pescador de homens. Hoje nós lemos na Bíblia, você lê o nome de Pedro em várias partes do Novo Testamento, mas aos olhos de Deus ele já era um homem, um servo dele, um apóstolo, já era um grande homem, usado por Deus dentro do seu propósito. Como é que Deus estava olhando Pedro? Como é que Pedro se olhava? Como os colegas de Pedro olhavam para Pedro? Às vezes, meus queridos, nós podemos nos ver e nos enxergar como fracassado. Mas são fracassados assim que Jesus diz o seguinte, olha, lança a tua rede. Não desista, não para. Tem um plano, tem um propósito e tem uma missão na tua vida. Eu tenho algo que eu vou alcançar na tua vida e através da tua vida. Muitas vezes nós olhamos assim, olha, terminou, não tem saída, não tem jeito, o médico diz, olha, não tem saída mesmo, é a morte, não tem condições, porém, irmãos, como Deus olha, como Deus vê. É como a filha de Jairo, disseram para Jairo, quando Jairo foi procurar Jesus, e Jairo disse, Senhor, vamos depressa lá na minha casa, minha filha está muito mal. E Jesus, vamos lá, Jairo. E quando Jesus está quase chegando, perto da casa, perto da cidade de Jairo, chega uma comitiva e diz para Jairo, olha, deixa Jesus, a menina já morreu. Quantas vezes o apelo do mundo é esse aí, deixa Jesus, desiste, não vai dar certo. Esse negócio de servir a Deus, ir na igreja, deixa de Jesus, larga Jesus de lado, abre mão de Jesus. Enquanto que o que Deus tem já para fazer na nossa vida, já está pronto, já está concluído. O mundo muitas vezes está olhando assim, não tem mais jeito. Mas Deus está olhando, meu filho, já está pronto,
eu estou cuidando da tua vida, eu estou cuidando dos teus problemas, eu estou cuidando de você. E às vezes o mundo está dizendo, não tem jeito, não tem saída, está perdido, o casamento está falido, a empresa vai falir mesmo. Meus irmãos, pois eu creio na palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo eu posso naquele que me fortalece, e o Senhor continua te fortalecendo. Então muitas vezes é o que vemos, é somente o fracasso. Como Deus vê? Como Deus te vê? A própria igreja, em Atos dos Apóstolos, temia muito um homem que era perseguidor, que era Saulo de Tarso. Todo mundo olhava como um perseguidor, um matador de crente, um perseguidor de crente, um perseguidor dos que eram do caminho. Todo mundo tinha medo, muito medo de Saulo de Tarso. Porém, como é que Deus olhava para ele, quando ele estava entrando nas sinagogas, levando preso, entrando nas comunidades, entrando nas casas e levando preso para Jerusalém, açoitando, batendo. Como é que Deus estava olhando para ele? Deus vendo Saulo açoitando, batendo, surrando, e Deus estava olhando, esse vai ser um vaso meu, eu vou mudar o coração dele. E aí Deus marca agora um horário, Deus acerta os seus ponteiros, perto do meio-dia, caminho de Damasco, Deus marcou o encontro com Saulo de Tarso. Todo mundo olhava, a igreja olhava, é perigoso, não é de confiança. Esse aí, olha, gera problema para nós. Nós temos que orar, fugir de Saulo. O diabo nem é tanto problema para nós, mas acho que Saulo é o maior problema para nós. Estou apenas fazendo uma comparação, irmãos. Mas a igreja tinha muito medo de Saulo. Muito medo. Porém, como é que Deus olhava e como é que Deus via Saulo? Deus via Saulo como um grande servo dele. Foi o Senhor mesmo que disse em Atos capítulo 9, a respeito desse perseguidor, temido pelos crentes, o Senhor diz, esse é para mim um vaso escolhido. O que nós olhamos? Como nós interpretamos as situações? Meus amados, a Bíblia diz que Deus não vê como nós olhamos. Deus vê diferente. Lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, diz assim, aí serás transformado em outro homem. Deus estava vendo uma mudança. Sabe, Deus acredita no poder que Ele tem e exerce sobre a nossa vida. Se Deus te escolher para ser alguém, tu vai ser um instrumento para a glória de Deus. Mas pastor, não é meu plano. Meu querido, não adianta você ter plano. Se Deus tem plano, o plano de Deus é maior do que o nosso, amém? E o plano de Deus sempre vence os nossos planos. Os nossos planos são falhos. Os nossos planos ficam estragados. Quando Deus tem um plano sobre a nossa vida e que se cumpra o plano de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Os planos de Deus são maiores que os nossos e são soberanos a respeito dos nossos. O próprio inimigo, o diabo, pode nos ver de uma maneira. Em Jó capítulo 1, nós vemos ali uma disputa de Satanás diante de Deus, dizendo, olha, ele vai te negar, ele vai te abandonar. E Deus estava olhando o coração de Jó e sabia, ele não vai me negar. Homem justo, bom, reto, que se desvia do mal. Como Deus olhava, diferente de como o inimigo olha. O inimigo diz, olha, vai fracassar na primeira tentação. Não vai vencer, está querendo vencer determinado vício, não vai vencer. E o Senhor diz, olha, vai vencer, porque é meu filho e eu estou crendo nele. Sabe quem mais crê na gente, irmãos? O próprio Deus. Como um pai que crê e acredita no seu filho. A Bíblia diz, esse é para mim um vaso escolhido. Hoje, quem sabe você ora, você é esposa, pelo seu marido, quem sabe bêbado, quem sabe um casamento destruído. Aí Deus vê um casamento recomposto, como tivemos aqui o testemunho, tão lindo e tão precioso. Temos outro testemunho aqui de uma pessoa que está na igreja servindo a Deus, e que desde a época que entregou a vida para Jesus, irmão, já teria tomado 1 tonel de álcool. Chegava em casa, casamento assim estava todo estragado. Né? O seu fígado, os seus rins, já teria passado muito álcool por ali. Mas o Senhor fez um processo de transformação e de mudança. Essa pessoa já é um líder de aprisco, seu aprisco já multiplicou, uma obra que Deus faz. Mas Deus já estava vendo, Deus já estava enxergando, Deus já estava contemplando. Quem sabe hoje você passa uma luta, meu Deus, mas não tem jeito, meu filho não tem jeito.
Importante é o seguinte, ó, como é que Deus está olhando? Por isso não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar, porque Deus está no controle, e o controle está na mão dele. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E a maneira como Deus seleciona e faz as coisas para a sua obra, eu fico encantado, irmãos. E lá a Bíblia menciona em Êxodo, capítulo 4, quando Deus chama Moisés, e Moisés tenta relutar, dizer para Deus as objeções para não seguir o que Deus queria para a vida dele. Ele diz, Senhor, eu não posso. Quem Deus está usando para libertar o povo? Um fugitivo. Moisés era um fugitivo, porque ele assassinou, ele é um assassino. Ele assassinou um egípcio. E Deus está usando a vida dele. Ele diz, Senhor, mas eu sou pesado de língua. Alguns dizem que ele era gago. E ele ia transmitir para a maior autoridade do Egito para libertar o povo, 600 mil milhões, né? 600 mil homens, 600 mil homens fora as mulheres e fora as crianças. E quem Deus estava usando? Quem Deus viu o seguinte, eu posso usar a vida dele. Eu posso utilizar a vida dele. Sabe, meus irmãos, eu vejo algo tremendo e precioso. A Bíblia menciona em Romanos, capítulo 5, versículo 7 e 8, diz que dificilmente alguém morreria por um justo. Mas poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pois é, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou um dia nós tentar nos regenerar, fazer uma autotransformação e dizer, Deus, agora tu pode me salvar, agora eu estou bom, estou bonzinho, eu sou um cara legal, sou um marido nota 10, sou uma esposa 100%, sou um filho nota 1000, e agora então, não, irmãos, a Bíblia diz que Deus nos viu pecadores, mas nos amou. Mas como Ele nos viu mudado, transformado, pelo poder do seu Espírito Santo. Não sei se vocês já viram alguma vez, tiveram a oportunidade de entrar naquelas, algum museu, algum lugar onde tem espelhos convexos, espelhos, a casa dos espelhos, mostra a imagem totalmente distorcida da pessoa. A pessoa mais gorda, a pessoa mais alta, a pessoa mais magra, né? Toda deformada. Muitas vezes, as pessoas às vezes nos veem assim, deformado. Mas como é que Deus nos enxerga? Como é que Deus nos vê? Como Deus olha para nós? Como é que Deus olha para a nossa vida diferente? E nós precisamos, meus amados, olhar e ver na perspectiva de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 7 e 18, diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, pela riqueza da glória da sua herança nos santos. Às vezes nós temos exatamente, uma visão distorcida, e não uma visão real. Você quer ver lá em Marcos capítulo 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22, entre tantos milagres que Jesus fez, ele fez o milagre de curar um homem que era cego. Capítulo 8, versículo 22, diz assim, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas. Já é um grande passo. Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Exatamente, irmãos, esse processo do milagre que foi em duas etapas, que muitas vezes é a situação do ser humano. Ele vê tudo distorcido. Ele vê o homem como árvore, não está vendo igual. Não está vendo assim, eu estou vendo uma árvore aqui, esse aqui parece um coqueiro. Não, não é coqueiro, um homem alto e magro. Eu estou vendo outra coisa, não é diferente. Às vezes a visão humana é exatamente assim, é distorcida das coisas. Somente Deus tem uma lente perfeita, enxerga de maneira perfeita, e enxerga da maneira certa. Quando Jesus curava, ele só tocava as pessoas ou falava alguma coisa, as pessoas estavam curadas.
Pelas palavras, as pessoas ficavam imediatamente curadas. Marcos capítulo 8, né? A cura que se deu aqui em 2 etapas. Jesus tocou os olhos do homem e perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele então respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Esse é o problema de muita gente. Vê tudo distorcido e não vê o real. Somente Deus, irmãos, consegue ver o real. Que nesta noite, nós venhamos estar pedindo a Deus para abrir os nossos olhos, para que nós venhamos enxergar exatamente como Deus está vendo as coisas, nos ajude a enxergar, que nos dirija a fazer certo. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz que realmente nós precisamos ver como Deus vê. Por quê? Porque se nós virmos distorcido, nós vamos viver assim, e vamos estar sofrendo assim, por ver as coisas distorcido. Provérbios 23, 7 diz: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Como imagina a sua alma, assim ele é. Da maneira que eu estou vendo, assim eu vou vivendo. Come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, meus irmãos, que nós venhamos fazer grandes coisas para o nosso Deus, olhando de maneira certa. Como é que Deus me vê? Eu gostaria que você perguntasse nessa noite: como é que Deus me vê? Como é que Deus me enxerga? Sabe o que a Bíblia diz, meus irmãos? 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E algo tremendo, irmãos, que na vida de Davi, que recebeu essa consagração, é que Davi, ele não pensava em ser rei, mas Deus escolheu. Deus viu nele um rei. Aí você pergunta: mas o que Deus está vendo na minha vida? O que Deus está enxergando na minha vida? O que Deus está enxergando no meu lar? O que Deus está enxergando no meu casamento? O que Deus está enxergando na minha vida profissional, na minha vida ministerial? O que Deus está vendo? Meus amados, com certeza eu te digo pela palavra de Deus: Deus não vê como o homem vê. Deus vê de maneira correta, de maneira certa. Nós podemos analisar e dizer o seguinte: olha, a minha situação está perdida, não tem saída. Deus não está vendo assim. Nós vamos olhar da maneira de Deus, e vamos viver da maneira de Deus, e vamos seguir pela palavra de Deus. Amém? Meus amados, porque eu estou na igreja, porque eu venho nessa igreja, pastor, eu venho na igreja que eu tenho medo do diabo, tenho medo do inferno. Não, eu venho na igreja, irmãos, porque eu sou amado por Deus. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus que nos constrange. Nós estamos aqui porque nos sentimos tão amados por Deus e nós não queremos largá-lo de maneira nenhuma. Queremos servi-lo, queremos honrá-lo, queremos nos dedicar a Ele, queremos nos entregar totalmente a Ele. Hebreus capítulo 10, versículo 17, para nós encerrar, a Bruna já passa aqui, acrescenta lá o texto assim: também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados, das tuas iniquidades para sempre. A Bíblia diz, meus amados, em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora pois já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele passou por mim, tudo que eu deveria sofrer. Ele morreu no meu lugar, Ele deu a sua vida por mim, Ele recebeu o castigo que era para mim, porque Ele achou o seguinte: esse cara vai ser bom demais, esse cara é lindo demais. Não, Ele não nos escolheu por beleza, Ele não nos escolheu por termos uma grande capacidade intelectual. A Bíblia diz que Ele não escolheu os mais nobres, os mais sábios desse mundo, mas Ele escolheu os mais desprezíveis. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Jesus, porque entre milhares de desprezíveis, Ele escolheu a mim. Ele teve misericórdia de mim, Ele me alcançou, o mais perdido. Se não fosse Ele, aonde eu estaria? Quem seria eu na minha vida? Nada, ninguém. Seria um problema para a sociedade. Quem sabe mais um para assaltar, quem sabe mais um para tirar a vida de alguém. Mas a sua bondade me alcançou, o seu amor me alcançou. Mas Ele pagou o preço.
porque ele enviou o seu Espírito. Mas para enviar o seu Espírito, ele tinha que ir para o Pai, para enviar o Consolador. O Espírito Santo continua fazendo a obra na nossa vida. Ele pagou o preço pela tua mudança e pela tua transformação. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Uma mãe chamou o seu filho e disse: meu filho, a tua mãe está sofrendo demais com o tipo de atitude que tu vem tomando. Filho, a partir de hoje, se tu fizer outra vez, se tu praticar outra vez, eu vou pegar esta vara, uma enorme vara, e se eu vou te açoitar, eu vou te surrar, eu vou te bater com essa vara 5 vezes, eu vou te surrar, 5 vezes eu vou te bater com esta vara, vai te marcar, vai sair sangue, mas meu filho, eu vou fazer isso, se tu voltar a praticar, e tu não mudar a tua conduta. Passou-se um tempo e o filho fez e praticou. E a mãe disse: filho, não tem mais saída, agora a mãe vai fazer isso. E aquele moço disse: não mãe, não me bate mãe. Mãezinha, não me bate, eu não vou fazer mais. Eu prometo mãe, eu não faço mais, nunca mais, eu estou arrependido mãe. Mãezinha, eu vou mudar a minha vida totalmente, eu vou só trazer alegria de hoje em diante, eu só vou trazer alegria para ti, mãe. Mãe, a minha vida a partir de hoje, a partir de hoje ela muda, eu não faço mais, mãe. E a mãe disse: filho, a mãe prometeu e a mãe jurou, a mãe vai te surrar. Mãe, mas não faz isso, mãe, não faz, mãe, eu estou arrependido, não quero nunca mais, eu não vou nunca mais, mãe, nunca mais tu vai sofrer por minha causa, mãe, eu vou mudar mesmo, eu estou mudando hoje. Eu parei, mãezinha. Se ele então tá, a mãe acredita na tua palavra, mas precisa ser cumprido 5 varadas. A mãe disse: pega essa vara. E o filho pegou. Então agora bate. E virou as costas: bate em mim 5 varadas. 5 varadas, meu filho. Mãe, eu não vou fazer isso. Faz, meu filho. Eu vou tomar varada no teu lugar. Eu vou apanhar no teu lugar, porque eu acredito. Sabe, meus irmãos, o que Jesus fez? Ele morreu no nosso lugar. Ele tomou as nossas dores, porque ele viu uma igreja invadindo uma cidade, conquistando uma cidade, invadindo e formando um reino poderoso para ele. Ele apostou em nós, ele acreditou em nós. Eu digo nessa noite: Deus acredita em você. Deus te vê um novo homem, uma nova mulher. Deus te vê como uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso ele morreu na cruz. Vale a pena morrer? Digo, meus queridos, por você, valeu a pena. Ele morreu por você, se fez pecador no teu lugar, mas ele estava vendo em você uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé.